pessoal, tudo bem? Eu sou Eliane Suzin, professora de inglês, e eu quero te dar as boas-vindas a essa aula de gramática. E o tema do vídeo de hoje é aquela dúvida que surge sempre que aparecem dois verbos juntinhos na mesma frase. Nessas situações, como por exemplo, I want to be fluent, I would like to learn Spanish, ou ainda, I love reading. E por fim, o último exemplo, I hate getting up early. Então a dúvida que surge é a seguinte: como é que eu sei se depois do verbo want, que é querer, eu devo usar um infinitivo ou um gerúndio? Como é que eu sei se depois de would like, eu também devo usar ou um ou outro? O objetivo desse vídeo é esse, é te mostrar a lista dos verbos principais que são seguidos por outro verbo no infinitivo, quando esses dois verbos aparecem juntos, e a lista de verbos que são seguidos pelo gerúndio. Mas o que é infinitivo e o que é gerúndio? Você deve estar se perguntando isso, né? Infinitivo é o to mais o verbo na forma básica. Por exemplo, to go, to do, to be, to talk, to walk, certo? Esse é o infinitivo. E o gerúndio é o verbo mais o ing. Doing, going, being, talking, walking e assim por diante, certo? Então, o infinitivo, o to mais a forma básica do verbo, e o gerúndio é o verbo mais o ing no final, certo? Até agora tudo bem? Então, a gente pode seguir. O que você precisa saber? O que é o básico? Que existe uma lista de verbos que são sempre seguidos por outro verbo no infinitivo. Existe uma lista de verbos que são sempre seguidos por outro verbo no gerúndio. E existe uma lista de verbos que aceita os dois, porém alguns verbos, o sentido da frase muda. Eu já vou te alertando para uma questão muito importante. É praticamente impossível decorar a lista dos verbos que é seguida pelo infinitivo ou pelo gerúndio. É pela exposição ao inglês, exposição frequente ao inglês, que você vai dominar essas questões. Então, não se preocupe em decorar listas de verbos, se preocupe sim em se expor ao inglês no seu dia a dia, que naturalmente você vai conseguir lembrar, você vai ter aquele feeling, aquela percepção. Isso aqui soou estranho, então é porque não é gerúndio, é seguido por um infinitivo e vice-versa. E vamos iniciar com a lista de verbos seguidos pelo infinitivo. Então, eu vou te dar o verbo e uma frase de exemplo, ok? Primeiro verbo, want. Want sempre é seguido pelo infinitivo. Por exemplo, I want to improve my qualifications. I want to learn another language. I want to see you again. Você nunca vai dizer I want learning, I want doing, I want seeing. I want to do something. Então, é want mais o verbo no infinitivo. Um outro verbo, que na verdade é um chunk, né? É o would like. Would like é o gostaria. Então, por exemplo, he would like to be rich and successful. He would like to be rich and successful. Ele gostaria de ser rico e bem-sucedido. Então, would like também é sempre seguido pelo verbo no infinitivo com o to. I would like to be, I would like to go, I would like to do. Terceiro verbo da lista de verbos seguidos pelo infinitivo. Decide, decide, decidir. We've decided to go to Spain for our vacation. We've decided to go to Spain for our vacation. Então, nós decidimos ir para a Espanha. Quarto verbo da lista, forget. Forget significa esquecer. Então, um exemplo, she forgot to call me when she arrived at the airport. She forgot to call me. Ela esqueceu de me ligar. Forget to do something, ok? Então, forget também é seguido pelo infinitivo. Mais um verbo, hope, ter uma expectativa, uma esperança em relação a alguma coisa. I hope to see you again. I hope to see you again soon. I hope to be successful. I hope to learn English.
I hope to be fluent. Então, o hope também seguido sempre por verbos no infinitivo. Learn também faz parte da lista de verbos seguidos pelo infinitivo. We are learning to drive. Our driving test is next week. She is learning to speak. They are learning to cook. Need. I need to go to the doctor. I need to see your grades. I need to buy some medicine. Então, I need mais infinitivo. Offer. Oferecer. He offered to drive me to the airport. He offered to help me. He offered to pay for my drinks. Plan. Planejar. They are planning to leave the country next year. They are planning to leave the country next year. Eles estão planejando sair do país no próximo ano, no ano que vem. Pretend. Pretend parece pretender, gente, muito cuidado, mas pretend significa fingir. He pretended to be sick. Ele fingiu estar doente. He pretended to be sick and didn't go to work. Então, ele fingiu estar doente e não foi ao trabalho. Intend. Agora sim, intend significa ter a intenção de. I intend to teach you until your English is fluent. I intend to teach you until your English is fluent. Promise. Promise também é um verbo seguido sempre pelo infinitivo. I promise to love you forever. She promised to keep a secret. They promised not to tell anybody my secrets. Remember. Remember que é lembrar. Remember to bring your laptop tomorrow. Então, lembre de trazer o seu notebook amanhã. Start. She started to do the test at 8 a.m. She started to do the test at 8 a.m. Na verdade, gente, start aceita infinitivo e gerúndio também, sem que aconteça nenhuma alteração no sentido da frase. She started to do the test at 8 a.m. Ela começou a fazer. She started to do or she started doing the test at 8 a.m. O sentido é exatamente o mesmo, então você pode usar tanto infinitivo quanto gerúndio após o verbo start. E try, que é tentar. We are trying to learn about infinitive and gerund. Então, essa primeira parte foi de exemplos de verbos que são seguidos pelo infinitivo. E agora vamos à lista dos principais verbos que são seguidos por outro verbo na forma ing ou no gerúndio. Por exemplo, enjoy. To enjoy doing something. Por exemplo, I enjoy reading in bed. She enjoys going for walks. They enjoy walking in the park. Finish. Finish doing something. I finished reading a great book last night. I finished reading a great book last night. Go on. Go on, que significa to continue. Esse é um phrasal verb. To continue doing something. I want to go on working until I'm 60 years old. I want to go on working until I'm 60 years old. Então, por que o go on é seguido por outro verbo no gerúndio? Por causa da preposição on. Sempre que você tiver um verbo seguido por uma preposição, se a palavra seguinte for um verbo, ele será escrito na forma ing. Eu vou te dar alguns exemplos dessa situação. Temos um verbo, uma preposição e o verbo seguinte tem que estar na forma ing. Por exemplo, she's afraid of flying. She is afraid of flying. John is good at playing tennis. O John é muito bom em jogar tênis. He is good at playing tennis. Como eu tenho o at ali, que é a minha preposição, o verbo que vem depois está na forma ing. Please call me before coming to my house. Então, por favor, me ligue antes de vir para a minha casa. Before coming to my house. Selena is crazy about playing tennis. Então, a Selena is crazy about. Ela é louca por jogar tênis. Temos a preposição about, o verbo que vem depois do ing. Quais são outros verbos que levam o verbo seguinte, o
verbo que vem depois, o verbo sucessor dele na frase, no ing. Like, hate, love. I like doing crosswords. Eu gosto de fazer palavras cruzadas. I love getting up late. Então, eu adoro acordar tarde. I hate getting up early. Eu odeio acordar cedo. Então, os verbos que vêm após esses verbos são na forma ing. Mind e don't mind é se importar em fazer alguma coisa. Tipo, você não adora, mas você não se importa se tiver que fazer aquilo. Por exemplo, I don't mind cooking and my husband doesn't mind doing the dishes. Temos ali don't mind cooking, quer dizer, it's okay for me to cook. I don't think cooking is a problem. Então, eu não acho que cozinhar seja um problema. I don't mind cooking. And my husband doesn't mind doing the dishes. Esse do the dishes é uma collocation que significa lavar a louça, certo? Então, he doesn't mind doing the dishes means he doesn't think it's a problem to do the dishes. Spend time doing something. I spend a lot of time preparing video lessons. I spend a lot of time preparing video lessons. Start doing something. I've started learning Japanese. Ou lembre que o start também aceita o infinitivo. I'm starting to learn Japanese. Não acontece nenhuma mudança no sentido da frase. Stop. Pare de fazer alguma coisa. Stop doing something. Por exemplo, stop procrastinating and start doing your job. Pare de procrastinar e faça seu trabalho. Stop procrastinating, então pare de procrastinar. E feel like doing something, que esse chunk todo, essa expressão significa estar a fim de fazer alguma coisa. Por exemplo, I feel like eating out today. Então, eu estou a fim de comer fora hoje. I don't feel like cooking. I don't feel like cooking. Então, todo esse chunk, I feel like é seguido por algum verbo no ing, e se for na forma negativa, você acrescenta o don't. I don't feel like, ou qualquer pessoa, she doesn't feel like, they don't feel like doing something. Uma outra situação quando utilizamos o gerúndio é quando o verbo é o sujeito da frase. Vejam esses exemplos. Walking makes me feel good. Walking makes me feel good. Então, caminhar, o ato de caminhar faz com que eu me sinta bem. Swimming is good for you. Swimming is good for you. Então, o ato de nadar é bom para você ou te faz bem. Exercising and watching your diet are good ways to get fit. Exercising, então é o exercise, que é a ação. Coloquei um ing porque ele é o sujeito dessa frase. And watching your diet, e cuidar da sua dieta, are good ways to get fit. São boas formas de entrar em forma. E finalmente temos uma categoria de verbos que podem ser seguidos tanto pelo infinitivo quanto pelo gerúndio, porém acontece uma alteração no sentido da frase, dependendo da forma que utilizarmos. Por exemplo, stop. Stop doing something e stop to do something. Então, por exemplo, I stopped to buy bread. Eu parei para comprar pão. Esse foi o objetivo da minha parada. I stopped to buy bread. Agora, se eu digo I stopped buying bread, eu estou dizendo que eu parei de comprar pão. E remember to do something versus remember doing something. O que muda é o tempo. Se eu digo para você assim, please remember to lock the door. Please remember to lock the door. Eu estou te alertando, estou te lembrando para que você tranque a porta. Agora, se eu digo o seguinte, I remember locking the door. Do you remember locking the door? Eu estou dizendo que eu lembro de ter trancado a porta. I remember locking the door. Do you remember locking the door? Você lembra de ter trancado a porta? Então, o remember mais infinitivo, eu estou falando do futuro. E o remember mais o ing, eu estou lembrando de algo que aconteceu. E regret. Regret é o seguinte, ele tem dois significados.
Um deles é se arrepender. E quando for esse o contexto de arrependimento, você vai seguir o verbo regret por um gerúndio. Então, por exemplo, I regret buying those shoes. Eu me arrependo de ter comprado aqueles sapatos. Agora, o regret mais infinitivo, regret to do something, você está usando para dar más notícias para alguém. Por exemplo, I regret to inform that you didn't get the job. Então, eu sinto muito em informar, ou é com pesar que eu informo que você não conseguiu o trabalho ou o emprego. E por fim, temos uma categoria de verbos que são seguidos pelo infinitivo, só que com um detalhe, sem o to. E eles são can, must, would, will, might e may. Da lista de verbos modais, temos o único verbo que leva o to, o infinitivo com o to, que é o ought to, que é uma forma formal de falar o must. Vamos ver um exemplo? You ought to learn physiology to be a doctor or a dentist. Então, você deve aprender fisiologia para ser um médico ou um dentista. Ufa, bastante coisa, né? E é isso então, gente. Esse é o vídeo de hoje. Muito obrigada por assistir. Thanks for watching. Se você curtiu, aprendeu, gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, compartilhe essa aula com os seus amigos que estão aprendendo inglês e a gente se vê na próxima videoaula. Take care, guys. Bye!